Glossário. Classificação geral de navios de guerra. Brig, do inglês brigantine, do francês brick, navio à vela, com 2 mastros espigando mastaréus e envergando pano redondo, com velas de entremastro e guropés e um latino quadrangular no mastro da mezena. Bergantin, do italiano brigantino, embarcação pirata do Mediterrâneo, do inglês brigantine, do francês, brigante. Antiga embarcação à vela e remo, esguia e veloz, de convés corrido, com 1 ou 2 mastros de galé e 8 a 10 bancos para remadores. Posteriormente, navio à vela de 2 mastros, cada um espigando 2 mastaréus, mastro suplementar preso ao mastro real, e envergando pano redondo, com velas no entremastro e guropés, armado com 10 a 20 peças de artilharia. Caravela, de caravo, do inglês caravel, do francês caravelle, navio de casco alto na popa e baixo na proa, de proa aberta ou coberta, arvorando de 1 a 4 mastros de velas bastadas, latinas e triangulares, e armado com até 10 peças de artilharia. Sua tonelagem variava de 60 a 160 t. Algumas caravelas tinham velas redondas no mastro do traquete, foram os navios mais utilizados pelos portugueses nos descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI, tinham pouco calado, bolinavam bem e eram de fácil manobra. Caravo, embarcação à vela, de porte variável, muito utilizado pelos mouros no Mediterrâneo. Corveta, do francês corvette, navio de guerra semelhante a nau, menor e mais armado que ela, com 3 mastros, sem acastelamentos, armado apenas com uma bateria de canhões, coberta ou descoberta, porém mais veloz. Apareceu em fins do século XVIII para substituir a fragata e o brig em missões de reconhecimento ofensivo, para o qual este era demasiado fraco e aquela forte demais, e desempenhava missões de aviso, de transporte e munição. Durante a Segunda Guerra Mundial foram empregadas pelos aliados para patrulha antissubmarino e escolta a comboios. As corvetas construídas após a guerra eram basicamente navios de patrulha adaptados a diversas finalidades, inclusive salvamento e reboque. Eram navios pequenos, de 500 a 1.100 t, e velocidade de 12 a 18 nós. Atualmente, principalmente devido aos altos custos das fragatas e contratorpedeiros, as corvetas estão readquirindo sua importância, com várias marinhas envolvidas em programas de construção de navios desta classe. As modernas corvetas da Marinha Brasileira, classes Inhaúma e Barroso, são dotadas de boa capacidade antissubmarino, mísseis antinavio, canhão de duplo emprego, antiaéreo e superfície, sistemas de defesa antiaérea e antimíssil de curta distância e podem operar um helicóptero. Devido à sua complexidade e armamento, algumas marinhas as classificam como fragatas leves. Cruzador, navio de combate, de tamanho médio, grande velocidade, proteção moderada, grande raio de ação, boa mobilidade, e armamento de calibre médio e tiro rápido, destinado a efetuar explorações, coberturas, escoltas de comboios, contra-ataque, de superfície, guerra de corso, bombardeios de costa, etc. Os cruzadores descendem das antigas fragatas. A Revolução Industrial, que permitiu, em meados do século XIX, a substituição quase simultânea da vela pela máquina a vapor e da madeira pelo ferro, resultou em profundas modificações nos métodos da guerra naval. Em 1860, começaram a surgir as primeiras fragatas dotadas de couraça, assumindo logo depois um papel preponderante na linha de batalha, e sentiu-se a necessidade de dar às fragatas mais velozes e menos armadas uma função de observação avançada. Na Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, apareceu o cruzador ligeiro, um navio levemente armado, sem proteção, destinado a dar caça aos navios de comércio e reprimir o contrabando. Pouco depois surgiu o cruzador protegido, dotado de uma coberta protetora e subdivisões internas adequadas. Entretanto, somente em 1889 é que começaram a aparecer os modernos cruzadores, tendo a Inglaterra nesse ano mandado construir navios que classificavam 3 tipos, cruzadores de primeira, segunda e terceira classes. No princípio do século XX, a Inglaterra construiu os cruzadores de batalha. Na Batalha da Jutlândia, em 1916, Primeira Guerra Mundial, 3 cruzadores de batalha ingleses foram afundados com quase toda a tripulação, o Invincible, o Infatigable e o Queen Mary. Todos eles explodiram depois de alguns impactos e admitiu-se que os projéteis tenham atingido os paióis de munição devido à sua leve couraça. O mesmo fato repetiu-se em 1941, Segunda Guerra Mundial, com o Hood, inglês e considerado o maior navio do mundo na época, liquidado com a terceira salva do encouraçado alemão Bismarck.
Os tratados assinados em 1919 proibiam a Alemanha de construir navios de guerra com mais de 10.000 t de deslocamento. Tendo isto em vista, esse país construiu 3 navios, o Almirante Graf Spee, o Almirante Secher e o Deutschland, alterado em 1940 para Lützow, aos quais classificou como Panzerschiff, navio encouraçado. Até 1939, pouco se sabia sobre eles fora da Alemanha, e a imprensa os cognominou de encouraçados de bolso. Aparentemente, tinham 10.000 t de deslocamento, mas eram na realidade supercruzadores de 12.000 t, armados com 6 canhões de 11 polegadas, 280 mm, e 8 de 5,9 polegadas, 150 mm. O Graf Spee foi vencido na Batalha do Rio da Prata, Argentina, em 1939, onde se refugiou avariado e foi afundado pelo próprio comandante, por uma força naval composta de um cruzador pesado de 8.400 t, o Exeter, e 2 cruzadores leves, o Ajax e o Acilis. Os cruzadores construídos até a Segunda Guerra Mundial eram classificados em cruzadores pesados e cruzadores ligeiros. É lógico admitir que os cruzadores pesados eram maiores e mais poderosos, mas a base desta classificação não era o tamanho, e sim o armamento, sendo considerados pesados os que tinham canhões de mais de 6 polegadas em sua bateria principal e ligeiros aqueles cujos canhões eram menores. Havia ainda os cruzadores de batalha, navios que, em comparação com os encouraçados, tinham canhões de mesmo calibre, mas, em menor número, possuíam maior velocidade e menor couraça. Os cruzadores pesados, CP, possuíam uma bateria principal de 8 a 10 canhões de 8 polegadas, dispostos em torres duplas encouraçadas, ou 9 canhões em torres tríplices. Sua bateria secundária era constituída de 8 a 12 canhões de 5 polegadas e a bateria antiaérea por um grande número de armas automáticas para tiro a curta distância. Possuíam proteção de couraça e alguns CP levavam hidroaviões ou helicópteros. Em 20 de julho de 1959, a Marinha Norte-Americana lançou ao mar o Long Beach, de 14.000 t, classificado como cruzador nuclear de mísseis guiados. Primeiro navio de guerra de superfície de propulsão nuclear do mundo, com velocidade superior a 45 nós, desenhado para operar contra quaisquer inimigos na guerra nuclear ou convencional. Possuía os mais modernos equipamentos para detectar e destruir submarinos, aviões e mísseis inimigos da época. O cruzador nuclear de mísseis guiados Califórnia, de 9.500 t, lançado ao mar em 1971, semelhante ao Long Beach, foi o primeiro navio de guerra a ser armado com canhões de 5 polegadas desguarnecidos. O primeiro cruzador de mísseis guiados da classe Ticonderoga foi lançado ao mar em 1981, constituindo-se no mais moderno e poderoso cruzador da atualidade, podendo contar com uma excelente capacidade de detecção nos 3 ambientes de guerra, além de equipamentos de guerra eletrônica de última geração e boa capacidade de defesa contra ataque nuclear, químico e biológico. Contra-torpedeiro, navio de combate destinado a combater as torpedeiras. Verbete, torpedos, torpedeiras, contra-torpedeiros. Contra-torpedeiro de escolta, contra-torpedeiro construído na Segunda Guerra Mundial pelos aliados, especialmente para escoltar comboios. É menor que o contra-torpedeiro comum, de menor velocidade e com armamento preponderantemente antissubmarino. Contra-torpedeiro líder, contra-torpedeiro maior do que o comum, com acomodações para um comandante de força e seu estado-maior, utilizado como líder de flotilha, contra-torpedeiro de esquadra. Encouraçado, do inglês Ironclad, Battleship, do francês Cuirassé, navio de combate desenvolvido no século XIX, armado de canhões de grosso calibre, fortemente protegido por couraças nos pontos vitais, e por subdivisão interna do casco em compartimentos estanques. Até a Segunda Guerra Mundial era o navio de combate mais poderoso, deslocando de 30 a 50 mil toneladas, e destinado a constituir a espinha dorsal da linha de batalha, no combate entre esquadras. Durante a Segunda Guerra Mundial, os encouraçados foram empregados para canhonear fortificações costeiras, nas operações anfíbias, depois cederam a primazia aos navios aeródromo. Na Marinha do Brasil, encouraçados Minas Gerais e São Paulo do tipo Dreadnought, lançados ao mar em 1910 e desativados na década de 1950. Os primeiros navios encouraçados foram as fragatas francesa Gloire e inglesa Warrior, construídas em 1860. Eram navios a vela e vapor, tendo seus números canhões nas cobertas, que ficavam protegidas pela couraça. Na Gloire, a couraça estendia-se por todo o comprimento do casco, desde o convés até 2 metros abaixo da linha de água em plena carga,
e tinha espessura de 120 mm nas obras vivas e 110 mm nas obras mortas. A Warrior tinha uma cinta couraçada estendendo-se por 60 metros na parte central do casco, limitada na proa e a ré por duas anteparas transversais de couraça. O calibre dos canhões foi aumentando gradualmente com a espessura das couraças até que, com o surgimento das primeiras torpedeiras, entre 1875 e 1880, houve necessidade de se adotar nos encouraçados uma artilharia de calibre médio e tiro rápido. Na Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, apareceram os encouraçados maiores, bem armados, com canhões de grosso, médio e pequeno calibre. Em 1906, a Inglaterra revolucionou a arquitetura naval com a construção do tipo Dreadnought, em que se suprimia a artilharia médio calibre, aumentava-se o deslocamento para 18,000 t e a velocidade para 21 nós. Logo em seguida, em 1910, o mesmo país sentia necessidade de restaurar a bateria secundária ao construir para o Brasil os encouraçados Minas Gerais e São Paulo, os maiores navios daquela época, cujo tipo evoluiu nos encouraçados da Segunda Guerra Mundial. Até aquela época, o encouraçado era considerado o navio mais poderoso, reunindo o máximo poder ofensivo. Em ações da esquadra, ele permanecia na linha de batalha atacando os maiores navios inimigos com tiros de canhão de grosso calibre, apoiado por cruzadores, navios aeródromo e contratorpedeiros. Os encouraçados têm sido utilizados para bombardeio pesado e contínuo de instalações de terra e portos inimigos, inclusive para apoio de operações anfíbias. Na Segunda Guerra Mundial, eles também faziam parte da escolta dos grandes comboios. Até a última Grande Guerra, o armamento dos encouraçados constituía-se de uma bateria principal com canhões de 304 mm a 406 mm, geralmente dispostos em torres tríplices e que lançavam projéteis pesando cerca de 1 tonelada a mais de 20 milhas de distância. 2. Uma bateria secundária com canhões de 122 mm ou 147 mm, em número de 15 a 20, dispostos em torres duplas. 3. Bateria antiaérea com armas automáticas de pequeno calibre. A modernização dos encouraçados que estão em serviço inclui substituição de parte de sua bateria secundária e antiaérea por lançadores de mísseis de cruzeiro e antinavio, instalações de novos sensores, sistema de defesa antimíssil, sistema de direção de tiro e equipamentos de guerra eletrônica passiva e ativa, e capacitação para operar 3 helicópteros de porte médio. O encouraçado é, em síntese, uma plataforma flutuante móvel de canhões de grosso calibre e longo alcance. A couraça constitui a principal proteção contra tiros de canhão. A espessura da couraça varia nas diferentes partes do casco, devendo a espessura máxima ser aproximadamente igual ao calibre dos canhões dos navios semelhantes de outras nações. Considera-se que a couraça deve resistir à penetração dos projéteis de calibre igual à sua espessura, quando lançados das distâncias usuais de tiro. A couraça é de maior espessura nas torres e na cinta, onde é mais provável o impacto direto dos projéteis em ângulo favorável à penetração. Nas torres dos canhões e na torre de comando, a espessura pode atingir 457 mm. A couraça lateral é uma cinta encouraçada de pouco mais de uma altura de coberta, estendendo-se ao longo da parte central do casco, que compreende suas partes vitais, na linha de água e um pouco abaixo. A couraça horizontal protege o casco contra as bombas aéreas e tiros de canhão de grande elevação. Consta de um convés encouraçado de 152 a 205 mm e um convés protegido, abaixo do primeiro, com cerca de 101 mm de espessura. Os pavimentos destas coberturas ajudam a absorver a energia de choque do projétil. Outras partes do casco, como os compartimentos dos aparelhos de governo, estações de direção de tiro, passagens principais e tubulações colocadas acima da coberta encouraçada são também protegidas por chapas de couraça. O peso da couraça pode atingir 40% do peso total do navio. A proteção contra explosões submarinas, torpedos, bombas e minas, é realizada por 2 ou 3 anteparas longitudinais, constituindo compartimentos de segurança laterais, chamados cofedas ou contraminas. Esses compartimentos são cheios de óleo, de água, ou são conservados vazios. A espessura das chapas dos cofedas, óleo e a água absorvem grande parte do choque e do calor da explosão. Os espaços vazios tendem a absorver a compressão dos gases resultantes da explosão, reduzindo seus efeitos antes de ser atingida a antepara interna. Encouraçado de bolso, do inglês pocket battleship, nome cunhado pela mídia para designar os encouraçados de 10.000 toneladas, construídos e empregados pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Ex. Graf Spee.
Fragata, do italiano, embarcação menor que o bergantim com popa menos elevada. Navio de guerra semelhante a nau, menor e menos armado que ela, porém mais veloz e de melhor manobra. Não tinha castelo e sua mastreação era de galera. Apareceu na primeira metade do século XVII, como aviso, e com o tempo, chegou a ter 60 peças de artilharia e deslocamento de 1.800 t. No último quartel do século XIX houve fragatas mistas, a vela e a vapor. Do português, embarcação de boca aberta e popa chata, com um mastro que enverga a vela latina quadrangular e duas velas de proa, 200 a 300 t de capacidade de carga, usada no Rio Tejo para transporte de mercadorias. Modernamente, navio de combate maior e mais bem armado que a corveta, empregado para patrulha antissubmarino e escolta de comboio e de forças-tarefas, cujo principal armamento são mísseis. São dotadas de numerosos sensores eletrônicos. No Brasil, fragatas da classe Niterói, com 2 das 6 incorporadas construídas no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, AMRJ. As fragatas estão ligadas aos contratorpedeiros. Cumprem os mesmos tipos de tarefa e têm características semelhantes. Estes navios, hoje, se confundem. Pode-se dizer que, em geral, as fragatas têm menor deslocamento, menor velocidade e menor quantidade de armamento que os contratorpedeiros, mas isso está longe de ser uma regra geral e varia de marinha para marinha. Podem atuar em qualquer ambiente da guerra naval, sendo empregadas, principalmente, em ataques contra navios de superfície, guerra antissubmarino, defesa antiaérea e antimíssil, apoio a operações anfíbias, operações de esclarecimento e como piquete radar, escolta de comboios, e guerra de corso contra navegação mercante e combate ao narcotráfico. As fragatas americanas da classe Oliver Hazard utilizam mísseis guiados na defesa antiaérea, antimíssil e para ataque a navios de superfície. A primeira unidade dessa classe foi comissionada em 1977. Os navios têm propulsão a turbina a gás e são equipados com mísseis Standard e Apoon, armamento de 76 e 20 mm e 2 tubos triplos de torpedos, além de vários equipamentos utilizados na guerra eletrônica. Elas também podem operar com 2 helicópteros orgânicos. Galé, do inglês gale, do francês galé, embarcação de guerra da antiguidade greco-romana e bizantina, comprida e estreita, impelida basicamente por grandes remos, 15 a 30 por bordo, manejado cada um por 3 a 5 remadores sentenciados a trabalhos forçados, eventualmente, por 2 velas bastadas içadas em mastros próximos à proa. Era dotada de esporão, que constituía o seu principal instrumento de ataque a navios inimigos. Galera, navio mercante à vela, com gurupés, 3 mastros, cada um com 2 mastaréus, cruzando vegas, velas redondas, e, eventualmente, com velas latinas quadrangulares. Galeão, do inglês galeno, do francês galion, embarcação de alto bordo, com 2 ou 3 mastros envergando velas redondas e gurupés com velas de proa, empregada no transporte de ouro e prata da América para Espanha e Portugal nos séculos XVI, XVII e XVIII. Era armado com numerosos canhões. Monitor, navio de combate, de calado reduzido, borda livre muito pequena, armado com canhões de médio ou grosso calibre, em geral instalados numa torre giratória na parte de vante e na mediana, para emprego em operações fluviais ou de bombardeio de costa. A vela fora abolida, e o casco do monitor era todo de ferro, bastante baixo, com uma borda livre de 40 centímetros apenas. As únicas estruturas acima da borda eram a torre, uma pequena estação de governo e as chaminés. Durante a Guerra Civil Americana a partir de 1861, os confederados construíram uma bateria encouraçada auto-impulsionada chamada Merrimack. Embora pouco de novo apresenta-se em relação às canhoneiras francesas da Crimeia, revelou-se uma ameaça que foi enfrentada pelo monitor, do engenheiro naval sueco John Ericsson. Embarcação de ferro, com bordo livre baixo de 52 metros de comprimento cobrindo um casco convencional de 37 metros. Não havia nenhuma superestrutura além de chaminés, escotilhas, pequena estação de governo, e a obra-prima de Ericsson, uma única torre rotativa que continha 2 canhões de anticarga de 11 polegadas. A disposição da torre sobre o convés permitia a redução do número de canhões, por atirarem eles pelos 2 bordos. Nau, até fins do século XV, navio de porte relativamente grande, com acastelamentos à proa e à popa, arvorando geralmente um só mastro com vela redonda, ou pano. Daí até fins do século XVI, princípios do XVII, as naus foram aumentando de tamanho, tornaram-se muito bojudas, boca com cerca de 1/3 do comprimento da quilha, passaram a arvorar até 3 mastros, traquete, grande mezena, envergando pano redondo,
e uma vela latina quadrangular à popa além de gurupés, e tinham até 3 ou 4 cobertas com 2 a 3 baterias de canhões, dependendo destas, variava o número de peças de artilharia que portavam. Com o passar dos anos, foi-se modificando o seu velame. Eram embarcações imponentes, em geral ricamente ornamentadas, mas de difícil manejo. Nau de guerra, destinada a proteger o comércio marítimo e fazer a guerra no mar, armada de 60 a 120 peças de artilharia, podendo ser de primeira classe, mais de 100 canhões, de segunda classe, 90 a 100 canhões, ou de terceira, 40 a 80 canhões. Nau de linha, armada com 74 canhões ou mais, assim chamada porque integrava a linha de batalha nos combates navais de vulto. Torpedos, torpedeiras, contra-torpedeiros. Os primeiros torpedos surgiram no início do século XIX, sob a forma de uma carga explosiva rudimentar, que deveria ser transportada por pequenas embarcações para ser colocada sob o casco de um navio fundeado, onde explodiria com uma espoleta de tempo. Apareceram também os torpedos rebocados por um cabo de aço, mas a dificuldade da aproximação sem ser notado pelo inimigo retardou o desenvolvimento da nova arma. Apesar disto, alguns navios foram afundados desta maneira até 1864, quando o escocês Robert Whitehead construiu o primeiro torpedo de autopropulsão. Com o desenvolvimento do torpedo, começaram a aparecer navios destinados à sua utilização, as torpedeiras. Os primeiros navios deste tipo, que empregaram torpedos Whitehead, foram construídos de 1875 a 1880. Eram embarcações costeiras, com aproximadamente 30 t de deslocamento e que atacavam principalmente à noite ou com nevoeiro, pois seus torpedos de 6 nós de velocidade só percorriam 100 metros de distância. O sucesso das torpedeiras fez aparecer o navio destinado a combatê-las. Maior, mais rápido e armado com canhões de médio calibre para emprego contra a chapa fina das torpedeiras, ficou conhecido como contratorpedeiro, destroyer. Na Guerra Hispano-Americana, 1898, as torpedeiras e contratorpedeiros assumiram papel predominante, mas os últimos, logo dotados também de torpedos, mostraram-se tão eficientes em todas as formas de combate que foram também tomando lugar dos próprios navios a que eram destinados a combater, reduzindo a importância das torpedeiras. Os contratorpedeiros foram aumentando de ano a ano, em tamanho, velocidade e poderio, e hoje são navios destinados não somente a atacar navios de sua espécie, mas também podem ser empregados com eficiência contra todos os demais navios, tornando-se os mais decididos adversários de submarinos. Nas duas guerras mundiais, esses navios tiveram grande desenvolvimento e foram usados com muito sucesso. Os maiores contratorpedeiros dos últimos anos são os da classe Spruance. Construídos de forma modular, em uma linha de montagem muito avançada, tem 170 metros de comprimento, 8.040 t de deslocamento, propulsão a turbina a gás e velocidade acima de 30 nós. Seu armamento inclui mísseis de cruzeiro, antiaéreos, antinavios, armas para guerra antissubmarino, canhões e helicópteros. Atualmente, além de serem navios bastante versáteis, os contratorpedeiros são também os mais numerosos navios de guerra do mundo. São navios de grande velocidade, podendo desenvolver até mais de 30 nós, com grande mobilidade, pequena autonomia, tamanho moderado e pequena proteção estrutural. Seu armamento principal consta de mísseis de curto e longo alcance, torpedos, canhões e helicópteros. Apesar de executarem todos os tipos de tarefas, são empregados principalmente em proteção de um grupo de batalha nucleado por um navio aeródromo, guerra antissubmarino, ataques contra navios de superfície e alvos em terra, defesa antiaérea e antimíssil, apoio a operações anfíbias, operações de esclarecimento e como piquete radar, e escolta a comboios. Os contratorpedeiros modernos possuem mísseis de cruzeiro de longo alcance, canhões de 4,5 ou 5 polegadas de tiro rápido, mísseis antinavio, lançadores de torpedo, mísseis para defesa antiaérea curta, média e longa distâncias, helicópteros capazes de levar torpedos e mísseis e grande capacidade de trocar informações com navios da força por meio de link de dados. A Marinha Americana possui ainda contratorpedeiros com grande capacidade de defesa nuclear e utilização de tecnologia stealth, a qual dificulta a identificação do mesmo pelo inimigo, utilizando para isso diferentes tecnologias, como o uso de superfície e bordas em ângulo, evitando-se ângulos retos, para diminuir a sua superfície refletora de radar, sistemas de resfriamento de equipamentos e compartimentos diminuindo a assinatura infravermelha. Um exemplo disso seria o resfriamento dos gases das turbinas, que, antes de atingirem o exterior do navio, aquecem a água dos grupos destilatórios e, consequentemente, se resfriam antes de chegarem ao meio ambiente,
dificultando assim a detecção do navio por sistemas infravermelho. A utilização de equipamentos elétricos, tais como cabrestante e guinchos, nas partes internas do navio são muito eficientes para diminuir a assinatura acústica, e, com isso, dificultar a detecção por submarinos. Todo e qualquer artifício utilizado para evitar a detecção do navio pelo inimigo pode ser considerado tecnologia stealth.